E aí, pessoal? Estamos de volta com mais uma live astrológica. Estamos aí numa série de lives planetárias falando sobre os planetas visíveis a olho nu, os planetas que realmente importam na astrologia, que deram origem a todo o sistema astrológico. E para falar hoje sobre o Sol, que é o astro-rei, o planeta talvez mais importante dentro do sistema solar e principalmente dentro da astrologia, a gente vai ter aqui hoje com a gente o historiador, astrólogo e professor de astrologia Luiz Ribeiro, direto de Portugal, lá da escola da Academia de Estudos Astrológicos. Deixa eu já puxar o Luiz aqui. Uma ótima noite aí pro Dharma Astrologia, Elaine Willens, Nanda Aranha Astrologia. Olá, Eunice Santos também, direto de Portugal, queridíssima. Tivemos uma live também no final do ano passado. Lembrando que essas lives ficam salvas aqui nos Reels e também no YouTube. Então, se você perdeu alguma delas, confira. Boa noite, Luiz Ribeiro. Boa noite, Como tudo está, bom? Luiz? Tudo ok, tudo ok. Hoje o Luiz está em Oxford, é isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Não estou fora do meu ambiente normal. Pois é. Luiz, desde já te agradeço aí pela disponibilidade, né? É sempre um Uhum. prazer falar contigo aí, especialmente de temas tão importantes para a astrologia, né? Tivemos uma live Exato. aí, para quem perdeu aí no ano passado, tivemos em setembro uma live falando sobre a origem da astrologia que temos hoje aí no mercado, né? Como a astrologia chegou nesse ponto. E hoje a gente vai falar sobre o Sol, né? Um planeta que é super Exato. importante e por isso convidei o Luiz aqui para esse papo, porque é uma pessoa que está mais que gabaritada aí para falar sobre, né? E Esperemos esclarecer. que sim. Ah, com certeza. Bom, para quem não conhece o Luiz Ribeiro, né? O Luiz, ele estuda astrologia desde 1991, é professor de astrologia há mais de 20 anos, licenciado e mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa, doutorando em História da Ciência pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E o Luiz também é pesquisador de História da Ciência e História da Astrologia. Ao lado da sua companheira em memória, a professora Helena Velar, ele fundou a Academia de Estudos Astrológicos e também escreveu, entre outros títulos, o Tratado das Esferas, que é hoje aí o melhor manual de ensino da tradição astrológica em língua portuguesa, utilizado em diversos cursos no Brasil, em Portugal, e já traduzido inclusive para o inglês, né? E como pesquisador, o Luiz lançou recentemente o livro Jesuit Astrology, em que ele explica a influência da astrologia na ordem dos jesuítas no começo da Era Moderna. É isso mesmo, né, Luiz? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Maravilha, Luiz. Bom, sem perder muito tempo aqui do nosso papo, até porque já é tarde aí, né? Já são umas 10 da noite aí, né? 10 da noite, exato. Ok, então vamos nessa, Luiz. Bom, falando do astro-rei aqui, né, do Sol, quais seriam, Luiz, as primeiras menções assim que a gente tem na astrologia, né, sobre o Hum. Sol, né, a percepção celeste do luminar? Bem, eu acho que o Sol é daquelas coisas que é incontornável, não é? Portanto, provavelmente é o mais antigo de todos os planetas, não é? E porque nós hoje em dia temos, às vezes dizemos, mas o Sol não é um planeta, é uma estrela. No sentido antigo, não, não é? Portanto, o Sol era um planeta, no sentido astrológico do termo, um errante. E acho que o Sol é o astro primordial, portanto, é o que traz o dia, não é? Daí que, desde a pré-história, que nós temos os cultos ao Sol, não é? Portanto, os cultos solares, e a grande parte do que nós encontramos, ou pelo menos o que é interpretado pelos arqueólogos hoje em dia, em termos de culto, será culto a figuras ou divindades solares, provavelmente, não é? E, portanto, o Sol está desde o início, porque o Sol, no fundo, é o que constrói todo o sistema astrológico. Sem Sol não há sistema astrológico, como não há sistema solar e não há nada, mas para a astrologia, se não há Sol, não há nada. Não é? O próprio zodíaco é definido pelo Sol. Eu imagino que
seja o primeiro astro que chamou a atenção, né? Porque por motivos óbvios, né? E imagino que talvez isso tenha startado outras observações, né? Uhum. Que registros que você pode, de repente, citar, Luiz, assim, desse olhar do homem para o Sol, né? Da humanidade para o Sol, sem ser o sistema astrológico ainda, né? Uhum. Bem, é assim, as estações é a primeira coisa. Está tudo ligado, o sistema astrológico acaba por estar ligado à experiência da natureza, não é? E o Sol é o determinante, não é? Há luz, não há luz, temos o dia e a noite, não é? A dualidade, uma das dualidades primárias da astrologia. Depois temos a questão das quatro estações do ano, não é? A altura do Sol ao longo do ano, que nos dá as quatro estações, os quatro temperamentos, o próprio zodíaco, não é? Que é o caminho aparente do Sol ao redor da Terra ao longo de um ano, fazendo essas diferentes alturas, não é? Em relação ao horizonte, e que nos vai dar as diferenças de temperatura. E, portanto, o Sol está lá desde o início no próprio. Está embebido, digamos assim, em toda a forma como nós experienciamos a natureza. Em termos interpretativos, eu penso que também está lá desde o início. É muito difícil nós dizermos quando é que o Sol não está, quando é que o Sol está. Por exemplo, muita da primeira, as primeiras formas da astrologia, e estamos a falar da Mesopotâmia, portanto, aqueles povos da Mesopotâmia, tinha a ver, por exemplo, com o erguer helíaco de determinados astros. Os astros se tornavam visíveis ou não com o Sol, não é? E, portanto, o Sol lá está novamente a fazer uma determinação de como é que depois eram interpretados estes fenómenos. O exemplo mais clássico que quase toda a gente conhece é a questão do erguer heliacal da estrela Sirius marcava as cheias do Nilo, não é? Portanto, no Antigo Egito. O que depois, com a pressão dos equinócios, deixou de acontecer, mas pronto, não é? Portanto, esse era o fenómeno celeste. Temos todos os monumentos pré-históricos alinhados com o Sol e com as estações e com os vários pontos onde o Sol se vai pôr ao longo do ano. Portanto, o Sol está lá. O Sol é extremamente geral na forma como está embebido no sistema astrológico. Não é? Uhum. Isto ainda antes de haver uma astrologia. Uhum. E aí, falando já de um olhar mais astrológico, Luiz, Uhum. é, o que é o Sol, né, em termos de astrologia? Uma vez que ele assume esse lugar, né, na astrologia como um ponto luminoso principal, né, quais Uhum. são os primeiros significados que começam a ser atribuídos para o Sol? Eu penso que o Sol, desde o início, tem os tipos de significados que nós temos. Portanto, o Sol é o rei, é o chefe dos planetas, portanto, é a divindade maior. Mesmo, mesmo quando nós olhamos para a astrologia grega, por exemplo, o Sol é o Sol, é Deus, não é necessariamente Apolo, embora às vezes possa ser chamado por isso, é Deus, não é? Depois há Zeus, que apesar de ser o chefe dos deuses, não é? Portanto, não é o planeta principal será sempre o Sol, não é? E portanto o Sol tem sempre esse lugar central do centro de força, e é o Sol, e acho que isto é uma percepção mesmo, o Sol é que dá a força aos outros planetas, não é? Portanto, a ideia de que é do Sol que emite a luz, o Sol é o dador de luz, é a fonte de luz, toda a luz, e portanto os outros planetas vão buscar a sua luz ao Sol. Daí depois o Sol ter uma série de efeitos sobre os planetas, não é? Que se calhar falamos um bocadinho mais para a frente. E portanto o Sol tem sempre este lado do chefe, o líder, aquilo que é visível, aquilo que é claro, aquilo que é direto. Um, Também há a ideia de aquilo que é perene, aquilo que dura para sempre, aquilo que dura sem um limite, portanto, aquilo que é eterno. Não é aquele, só toda a ideia do ciclo diário do Sol, portanto, o Sol morre para depois voltar a renascer, portanto, esta ideia de continuidade, Uhum. de reviver, não é? É muito o solar em si. Um, a própria ideia de reencarnação, quando ela existe, também tem a ver com o Sol, não é? Porque o Sol morre, põe-se, não é? E nasce todos os dias. Portanto, esta ideia de um ciclo perpétuo também é uma significação solar. Portanto, o Sol tem sempre esta significação central, não é? Da dor de vida, da dor de luz, a força, o chefe, o, a bateria, digamos assim. Eles não terão este conceito, mas a bateria central, não é? A fonte de energia, a fonte de vitalidade
que está por trás do universo e do cosmos, não é? Portanto, a fonte de calor e de energia. E no começo da estruturação assim do sistema astrológico, os astrólogos eles já tinham uma percepção dessa oscilação de luz, da luz do inverno. Isso já era notado, Luiz? Sim, sim, sim. Isso, eu acho que isso precede o sistema astrológico e o sistema astrológico é construído a partir daí, não é? Portanto, o sistema astrológico, no fundo, é derivado da observação que os nossos antepassados vão ter da natureza, da experiência que eles vão ter na natureza, e mesmo ainda numa fase nomádica, em que não há ainda sedentarismo e agricultura, há esta noção de que há estações, não é? Portanto, numa estação estamos de um lado, numa estação estamos no outro. Há alturas do ano em que há determinados alimentos ou animais ou o que seja em determinada zona, há altura noutro. Portanto, vamos para sítios quentes durante o inverno, vamos para sítios um bocadinho mais frescos e férteis durante o verão. Portanto, esta ideia está lá do início e depois o sistema astrológico nada é mais do que uma construção à volta do Sol. O zodíaco, quando aparece, alguns na Mesopotâmia, o zodíaco vai ser exatamente o caminho do Sol, não é? Que vai predominar sobre outros zodíacos ou outras formas de divisão celeste, como por exemplo seriam as mansões lunares, que seria o caminho da Lua, não é? Portanto, e então o caminho do Sol torna-se central e, sobretudo, para a astrologia ocidental, torna-se o principal, não é? Portanto, o zodíaco e lá está as oscilações de luz que o Sol vai ter ao longo do seu caminho pelo zodíaco é extremamente importante e vai dar a ideia a toda a geometria que o zodíaco tem em si, não é? De aquecimento, de secura, de umidade, etc. Muito bom, Luiz. E Uhum. sobre as regências, né? Assim, a Uhum. regência a associação do Sol, né? Ao seu trono em Leão, a sua exaltação em Áries, a sua queda em Libra e o seu exílio ali em Aquário, né? Em que momento que isso vem pré-Ptolomeu? É, Provavelmente. Provavelmente não. Vem para Ptolomeu de certeza, não é? O Ptolomeu, nós vamos sempre ao Ptolomeu buscar referência, porque o Ptolomeu é o primeiro astrólogo a tentar criar uma explicação racional, não é? Portanto, ou pelo menos o que nós chamaríamos hoje científico para a astrologia, não é? E, portanto, antes do Ptolomeu não há, que eu conheça, explicações detalhadas em porque é que nós atribuímos determinadas influências porque as associações do Sol a determinados planetas, ou seja, simplesmente é um dado adquirido, não é? Portanto, as dignidades são listadas e não são referidas especificamente porque é que elas acontecem. Embora haja sempre aquela ideia de que o Sol está associado ao Leão, porque o Leão também é um fogo e é fixo, não é? Portanto, o fogo seria a natureza do Sol, algo que é quente e seco, e portanto, ao ser quente e seco, está associado a um signo quente e seco que é também fixo. Fixo porquê? Porque o Sol tem essa natureza fixa. O Sol indica aquilo que perdura para sempre, aquilo que é eterno, não é? E, portanto, essa associação ao leão pode vir daí, independentemente de ser o verão ou não. Não é? E depois tudo o resto, a própria posição da Lua e todos os planetas vão encaixar de acordo com o esquema da posição do Sol. Portanto, novamente o Sol vai determinar o sistema de regências também, não é? Assim como as exaltações, de alguma forma, também começam pelo Sol, dando o Sol a Carneiro. Agora, as razões do porquê das exaltações é uma história que ainda está por se descobrir exatamente. Recentemente houve uma série de artigos sobre exatamente a origem mesopotâmica desse tipo de conceito, chamadas as casas secretas ou as casas sagradas dos planetas. E portanto, mas o Ptolomeu, por exemplo, associa ao facto de, no hemisfério norte, onde ele tem a experiência, onde não tem noção do hemisfério sul, ser o momento em que o Sol ganha força e começa a ficar mais alto no Sol e, portanto, ele exaltaria no carnão. Essa é a explicação do Ptolomeu. Se é essa a original ou não, não sabemos. Não é? Porque o sistema precede o Ptolomeu provavelmente por 1000 anos ou mais. Não é? Nós temos de ter uma noção que a distância que tem da criação do sistema até ao Ptolomeu explicá-lo, nós temos um milénio, pelo menos, se não mais mesmo. Se não dois. Portanto, aquilo é antigo. Muito bom, né? E é maravilhoso a gente pensar nesses significados primordiais, né? Da qualidade quente e seca e da constância Uhum. do Sol associada a um signo fixo, né? É. Os alicerces
da interpretação. E falando um pouquinho das mitologias do Sol, Luiz, ele está associado ao Apolo, né? Mas também é um Sol invicto. Você pode dar É, um overview sim, de como ele foi? sim, sim, sim. As mitologias do Sol são complexas, nós temos muitas. Nem sempre o Sol é uma figura central necessariamente, embora uma figura importante. Hélios, antes de Apolo, vem Hélios, que é um dos titãs, não é? Portanto, e muitas vezes o Sol é associado a Hélios, embora o Apolo seja um deus solar também, Hélios é o primordial, e Hélios, portanto, é muitas vezes representado com uma carruagem, portanto, passando uma carruagem nos céus, uma carruagem com quatro cavalos, não é? Seriam as quatro estações, portanto, puxada por quatro cavalos. Temos os egípcios com Ra, não é? Portanto, na sua barca a fazer o seu movimento da barca e depois a lutar contra a serpente Apófis durante a noite para voltar vitorioso, não é? Portanto, tu tens a ideia do Sol Invictus também, portanto, ou seja, o Sol que, declinando em força depois no inverno, chegando ao solstício de inverno, depois de repente volta outra vez a subir e a ganhar outra vez força, portanto, o Sol nunca vencido. Portanto, lá está aquela ideia de eternidade, de continuidade, não é? Portanto, uma coisa que é expectável, uma coisa que nós podemos ter como garantia. Portanto, há muitas destas mitologias. Temos mitologias assírias, e não sei se os assírios são os mesopotâmicos, já não me recordo qual é, que é Shamash, que é representado com uma espada serrilhada, porque ele rompe, não é? Rompe a abóbada para nascer, portanto, rompe e dá. Portanto, também é outra figura, geralmente uma figura também de força, de vigor, de guerra, não necessariamente marcial, mas de guerra, de vigor. Portanto, temos várias, não é? Pelo menos aqui na nossa tradição europeia, Médio Oriente. Há outras tradições com figuras diferentes, inclusive algumas tradições, como a japonesa, se não me engano, em que o Sol é uma deusa e não um deus, não é? Há essa troca. Mas a questão dos géneros dos deuses e dos planetas na mitologia é muito complexa. Por exemplo, a Lua, Sin, na Mesopotâmia, também é um deus, não é uma deusa. Portanto, aquela associação de masculino e feminino é uma coisa que eu penso que é puramente astrológica, digamos assim. Não tem depois necessariamente a ver com divindades, mas tem mais a ver com a natureza noturna e diurna dos planetas do que propriamente com o deus ou deusa que esteja associado a eles. Mas temos todas essas coisas. E geralmente são deuses de força, deuses de poder, não é? O Sol, lá está, o Sol é sempre vitorioso, o Sol é o transportador da luz, não é? E portanto tem essa ideia de força, de vigor, de energia, de liderança, de comando também, não é? Incrível, um simbolismo impressionante, né? E como ele se desdobra depois Uhum, através das civilizações e de todos esses contextos, né? E Luiz, falando já de um mapa astrológico, né? Assim, como que o uhum, Sol ele se manifesta numa carta natal e o que ele significa numa carta natal, né? uhum. A gente tem uma série de critérios que a gente pode olhar, né? Sobre a posição dele. Você Exato. pode falar um pouco? Exato, posso. Vamos agora aqui a uma questão mais complicada. Ahm, o Sol, pelo menos segundo a tradição, segundo outras vertentes da astrologia, nem por isso, mas o Sol tradicionalmente é um planeta que é evitado como representante ou significador de qualquer interpretação. Por uma questão muito simples, e a justificação que é sempre dada é os seus efeitos são muito gerais. Ou seja, o Sol atua sobre os outros planetas, o Sol transforma os outros planetas com a sua atuação, o Sol é uma fonte de vigor e energia, mas o Sol não é uma coisa específica. E, portanto, quando nós estamos a lidar com o Sol, nós temos que ter cuidado que o Sol, a especificidade do Sol não depende da posição do Sol por si, depende de outros fatores. Nós, hoje em dia, temos uma astrologia que está completamente viciada nos signos solares, não é? Que é um conceito que não existe
na tradição. E é daquelas coisas em que eu insisto, martelando continuamente, que é um engodo, é uma falsidade, é uma coisa que surge, não se sabe exatamente com quem, há várias teorias, mas eu nunca vi evidências documentais, ninguém apresentar ainda evidências documentais disso, mas ele surge alguns ali no final do século XIX, princípio do século XX, como uma forma fácil e barata, provavelmente com algumas de lei anterior, uma forma fácil e barata de associar signos de uma forma muito popular, não é? Em que é muito fácil nós sabermos, por uma data para a data do calendário, em que posição é que o Sol está. É extremamente fácil. Um, Enquanto que outros planetas, como a própria Lua, requerem efemérides, requerem tabelas e, portanto, nós temos que saber. E então isso levou à criação de um sistema dos signos solares, não é? Que é uma coisa que nós não encontramos antes disso. Há uma coisa que é nítida quando se diz século XVII ou para trás, a pessoa nasceu sobre o signo de Touro, por exemplo, o que está a dizer é que a pessoa nasceu com um ascendente de Touro, não com o Sol em Touro. E isto tem sido uma coisa que tem sido mal interpretada continuamente, não é? Portanto, a pessoa nasceu sob o signo de implica que a pessoa tem como ascendente aquele signo, não o Sol. Essa, e para eu digo que isto deve ser 98 ou 99% das vezes em que isto é afirmado, eles estão-se a referir ao ascendente e não ao Sol. O aparecimento do Sol só começa a surgir quando a astrologia se populariza demasiado. E, obviamente, quando chegamos ao século XIX, século XVIII, XIX sobretudo, com a grande popularização da astrologia, lá vai o signo solar como a forma fácil e barata de qualquer astrólogo ganhar uns tostões a fazer horóscopos fáceis, não é? E baratos. E isso perdurou. E é uma coisa insidiosa, que é uma distorção da astrologia, que depois vai ser adotada e assimilada pelos próprios astrólogos durante o século XX, que não fazem outra coisa senão perguntar às pessoas qual é o signo solar delas, que é a pergunta que menos interessa, porque o signo solar diz muito pouco. O signo solar, agora se perguntamos, o signo solar tem algum efeito? Pois há de ter, não é? Mas o signo solar é uma espécie de cor de background, portanto é um pano de fundo partilhado por toda a gente que nasceu naquele mês, ou pelo menos naquela zona de 30 dias, e que pouco significado tem para a especificidade do mapa. A não ser que, por alguma razão particular de um determinado mapa, o Sol esteja numa posição que se torne também o representante do comportamento e da estrutura comportamental da pessoa, nomeadamente se estamos nos achando que o Sol passa a ser o regente do ascendente, ou em qualquer mapa em que o Sol esteja na primeira casa, não é? Ou, portanto, o conjunto ao ascendente e, portanto, fica associado à expressão do ascendente independentemente. E aí sim, aí podemos falar do Sol como um representante e como uma estrutura. Senão, muitas vezes o Sol não é interpretado. E nós vemos muitas vezes nos exemplos que temos de interpretações de mapas natais, o Sol praticamente não. Ninguém vai dizer, este é um nativo do Leão. Isso não existe. É muito Nativo curioso, do. Luiz, isso que você está trazendo, né? Porque, de acordo com a tradição, como você está explicando, o olhar para o Sol ele não é tão importante em termos de extrair esses significados, né? E o que a Uhum, gente tem hoje é justamente o contrário, né? São todos os significados colocados nesse único planeta, né? exatamente. E resume-se a astrologia a uma coisa de signo solar. Então, os leoninos, os virginianos e todo mundo num pacotão ali, a coisa vai meio no Exato. atacado, né? Assim, vai Exato. E como consequência disso, temos outras consequências graves para a astrologia, é que passou-se a falar de uma astrologia de signos e não de uma astrologia de planetas, que é exatamente o que uma tradição quer. Porquê? Os planetas são os agentes, são as forças ativas do mapa astrológico ou da própria astrologia. Os signos não, os signos são coisas passivas, os signos estão lá e vão participar dependendo do que é que cair neles. Portanto, eles não têm uma força ativa. Então nós falamos, o signo isto, o signo aquilo, os signos influenciam, os signos fazem. Só que não, os planetas, quando
esta expressão existe desde séculos. Quando vocês veem sempre uma expressão que é as estrelas influenciam. Quando eles querem dizer estrelas, querem dizer planetas. As estrelas, a influência das estrelas é a influência dos planetas. Essas estrelas que eles referem são um sinónimo de planetas. Só depois é que nós fazemos a distinção entre um planeta e uma estrela, pronto, que é uma definição atual astronómica, não é? Portanto, para a astronomia, um planeta e uma estrela são entidades diferentes, mas isso é uma coisa astronómica, não é astrológica. Uhum. Para os astrólogos existiriam as estrelas fixas, que não se mexiam, e existiam as estrelas planetas. Portanto, porque planetas vem do nome planetos, errante, vagabundo, não é? Uhum. Portanto, eram estrelas errantes. E, portanto, quando a gente diz as estrelas influenciam, estamos a falar dos planetas, basicamente. Não necessariamente das estrelas propriamente ditas, não é? E, portanto, esta ideia de um signo solar leva a signos. Signos, que signo é que eu sou, etc. Mas não, quer dizer, nós temos toda uma tradição mais popular da astrologia, que é muito típica do século XV e XVI, que são os filhos dos planetas, não é? Em que cada pessoa é filha de um planeta. Então, temos assim, uma espécie de cantiga Uhum. e de uma rima do que é que são os filhos, não é? Porque é que os de Vênus gostam de festas e de coisas bonitas e etc. Os de Saturno de pobreza e de miséria e de viver sempre preocupados com as coisas, etc. Portanto, há essa ideia e isso são coisas planetárias. Portanto, o foco está sempre nos planetas e não nos signos. E, portanto, essa é uma das consequências do famoso signo solar, que infelizmente os astrólogos insistem em incorporar e porem na frente da astrologia. Depois, há outra coisa que eu também acho grave, e isto é dito por muita gente por aí, eu discordo completamente desta ideia, que é aquela ideia, está bem, mas os signos solares são hoje em dia uma entrada para as pessoas começarem a aprender astrologia, etc. Sim. Só que são a entrada da subcave onde estão os caixotes do lixo, os detritos e os bêbados da noite anterior, não é? Portanto, e o sítio pior para entrar, não é? Portanto, nós não queremos entrar, nós queremos entrar para a astrologia, queremos entrar pela escadaria da frente, não é? Num tal portal de entrada central, queremos entrar em glória, não queremos entrar para a porta dos fundos onde está a desgraça toda. Portanto, não é começar com um erro nunca é um bom começo, não é? Como há aquele ditado, quem nasce torto, tarde ou nunca sem direita, não Ah, é? Portanto, não queremos nascer tortos nesse aspecto. ótima Eh, analogia. Que de fato é a pura verdade, né? Se a gente for pensar o reducionismo onde essa astrologia solar é construída, né? Assim, um reducionismo de significados, né? E realmente é uma entrada, a pessoa que entra pela escotilha ali, entra pelo ralo, né? exatamente, exatamente. Não é por aí. Luiz, falando ainda, né, do olhar tradicional para o Sol, né, a gente tem as questões da posição do Sol em relação aos outros planetas, né, a Uhum. orientalidade, a ocidentalidade, até a É. questão do Casime, né, que está muito em Uhum. evidência ultimamente, Exato. e são questões de proximidade ao Sol, né? É. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, sim. O Sol tem esse poder, não é? O Sol afeta os outros planetas porque o Sol está numa ordem de grandeza superior à dos planetas. Porque ele tem luz, não é? Ele produz luz, os outros planetas não produzem. E isso é uma ideia muito clara desde a antiguidade, porque eles percebiam que os planetas mudavam a intensidade de luz à medida que tinham posições diferentes em relação ao Sol. A própria Lua é um exemplo muito claro disso. Então, o Sol modifica o comportamento dos planetas consoante eles se erguem antes ou se deitam depois do Sol, não é? Portanto, se vão à frente do Sol ou se vão atrás do Sol. Não é como eu costumo dizer, dar nas aulas o exemplo de que os planetas que vão à frente do Sol são considerados mais vigorosos, mais afirmativos, mais diurnos e masculinos, se quisermos, na sua expressão. Porquê? Porque são uma espécie de porta-estandartes, não é? Portanto, há este conceito do porta-estandarte, são aqueles que, numa procissão de honra, são eles que abrem, não é? São os cavaleiros que abrem a passagem para o rei, vem o astro-rei, e depois os outros que vêm a seguir são planetas mais discretos, porque se passou a estrela principal, não é? Depois já não ficamos para estar a ver o resto do pessoal a passar, já não interessa, não é? Portanto, é os outros.
E, portanto, os planetas ocidentais, que vêm atrás do Sol, têm outra função, não é? Portanto, têm uma função muito mais discreta, não é? São mais noturnos, mais discretos. E isso é extremamente importante em todas as facetas da astrologia, seja Natal, se nós quisermos usar estes planetas para descrever comportamentos ou timings, ou noutras facetas da astrologia, como por exemplo a meteorologia, etc. Isso tinha tudo funções, ou no temperamento, por exemplo, que os planetas podem se tornar mais quentes, mais secos, mais úmidos, consoante estão orientais ou ocidentais. Não é? Portanto, há uma modificação na expressão do planeta. Não na sua natureza essencial, mas como é que essa natureza essencial é expressa. E depois, obviamente, temos a proximidade ao Sol, não é? Porque um planeta ou estará livre de raios, se tiver mais de 16 graus do Sol, e 16 graus é mais ou menos um orbe do clarão solar, não é? Portanto, que antecede o amanhecer e que depois se vê ainda depois do pôr do Sol, onde que ofusca a presença de qualquer planeta. A Lua menos, a Lua tem um orbe de 12 graus para ser completamente obliterada em termos de visibilidade do Sol. Depois temos a combustão, quando eles estão mesmo no fundo, não é? Menos 8 graus, e, portanto aí o planeta é queimado pelo Sol, de forma que o Sol distorce a natureza do planeta, portanto anulando ou distorcendo as suas, ou exagerando as suas qualidades essenciais. E depois temos o famoso Cassini, que às vezes é um bocadinho exagerado também na sua benesse, o que é estar no coração do Sol. Cassini vem de Sacimi ou Sacimi, não, agora não sei qual é a palavra árabe exata, que quer dizer estar no coração de, não é? Que em latim é corde solis, portanto no coração do Sol, literalmente. Ou cor solis, muitas vezes. E, portanto, o que quer dizer que o planeta fica intensificado, em vez de ser obliterado, fica intensificado pela presença do Sol. Depois há uma discussão. As fontes mais antigas dão-nos 1 grau para isto acontecer, as fontes mais recentes dizem 17 minutos, porque isto depende do nível de precisão, não é? Portanto, 17 minutos é o alinhamento mais preciso. E o que vai acontecer nesses casos é o planeta é intensificado pelo Sol. As pessoas muitas vezes esquecem-se que essa intensidade depende do planeta e das suas qualidades. Portanto, se nós tivermos um planeta muito bom e muito forte, então se calhar temos umas qualidades boas e a intensidade vai intensificar qualidades boas. Se tivermos um planeta debilitado ou muito fraco, o Sol vai intensificar o que lá está. Portanto, o Sol não vai conceder àquele planeta dons mágicos, vai conseguir força, consoante a sua natureza. E, por exemplo, pode dar fama, como pode dar infâmia, dependendo do estado essencial do planeta. Não é? E, portanto, é preciso ter cuidado com os casinos, como sempre é preciso contexto. Uhum. Não é? As pessoas gostam de pegar num conceito e andar com ele e fazer uma bandeira muito grande e fazer um alarido muito grande em 500 workshops, só que isso precisa de contexto. Não é? Se tiver um contexto positivo, fantástico. Se tiver um contexto negativo, nós não queremos aquilo. Não queremos intensificar uma coisa que não está boa, de base. Exato. E E, aí, Luiz, você acha que nessa questão do Cassini, o estado cósmico do Sol, assim, também influi, o signo onde ele está, a maneira que ele pode acolher esse planeta, por exemplo... bem, estas proximidades ao Sol são independentemente do signo, são independentes do signo. Uhum. E, portanto, isso existirá independentemente da força do Sol. Há aquela ideia sempre que um planeta, que esteja no seu próprio signo, ou nas suas próprias dignidades, consegue de alguma forma combater ou a combustão ou outros influxos, não é? O que pode ser verdade, quer dizer, pode combater, mas não anula. A Uhum. combustão não é anulada porque o planeta está dignificado, não é? Portanto, pode ser amenizada ou haver ali um ponto de equilíbrio, etc. Mas a função está lá sempre, não é? O Sol vai sempre condicionar o planeta, não só modificando a sua expressão, como também depois tem a ver com o que é que o Sol rege no mapa, não é? Para vermos o que é que está a condicionar, o que é que tipo de condicionamento, que tipo de sobreposição está ali a haver. Pode ter um resultado positivo. Pode, a combustão às vezes pode ter um resultado maioritariamente positivo. Há de ser cansativo, há de ser uma coisa que
exaure a pessoa, consome muito a pessoa, mas pode ser positivo. Estou a pensar em casos em que temos, por exemplo, um meicel em Leão, em que o Sol rege o meicel e o planeta que está a ser combusto é o regente do ascendente. E isso às vezes pode dar sucesso, uma carreira bem sucedida, uma carreira muito vistosa, uma carreira muito brilhante, mas de grande intensidade e que depois vamos ver a pessoa a queixar-se disso ou a ter um burnout, literalmente, não é? Em determinados pontos da sua vida, porque está consumida completamente por aquilo. É positivo? É, não é? Se for uma carreira de sucesso em que a pessoa ganha dinheiro, faz nome, tem renome, fantástico. Mas pode ter, vai ter os seus efeitos debilitantes porque o Sol está em combustão, não é? Está a fazer ali uma combustão. E portanto nós temos de ter esse cuidado com o contexto, sempre. Não é? Você acha que um planeta maléfico combusto, ele de repente perde um pouco do seu malefício, do seu poder de. Ou é... Eu não punha as minhas no fogo por causa disso, agora fazendo aqui outro bocadinho. Porque se nós pensarmos, um Marte combusto vai ficar mais quente e mais seco. Portanto, vai intensificar a natureza colérica do planeta, natural do planeta. Portanto, isso pode, às vezes, criar um certo desequilíbrio. Quer dizer que as pessoas são muito violentas e horrorosas? Não, não quer dizer nada disso. Mas pode haver um desequilíbrio daquele lado, daquela componente colérica do Marte. Com o Saturno, o que é que vai acontecer? Vai secar o Saturno. Portanto, o Saturno fica extremamente rígido, extremamente resistente à mudança e seca. Portanto, há um aumento do seco e, portanto, a secura no Saturno não é muito boa porque não dá flexibilidade às coisas. Portanto, vai criar ali uma melancolia estranha, uma melancolia queimada, portanto, que é muito forte, muito intensa e difícil mudança. E mesmo estes planetas estando em signos de água, isto vai-se notar, não é? Porque depois o elemento em que isto ocorre simplesmente está-nos a dizer a que nível é que aquilo está a ser expresso, não é? Se está a ser expresso a um nível dos sentimentos, da emoção central, no caso da água, do lado pragmático, do caso da terra, etc. Não é? Isso depois lá está, o contexto, não é a coisa em si. Um, mas acho que tem sempre um efeito debilitante e não acho que queime os maléficos, no sentido em que anula o malefício, não. É muito curioso essa reflexão que você trouxe do excesso de quente e seco no Marte, né? Que daria realmente um destempero, né? Uhum. Sei lá, um excesso de impulsividade, de afirmatividade, né? Independente do. Exatamente. E essa É. coisa de petrificar o Saturno, né? Porque a pessoa pode acabar ficando com conceitos muito rígidos e enxergar Não. aquela. E mesmo nos outros, nos benéficos, por exemplo, o Júpiter perde a umidade, portanto o Júpiter fica demasiado quente, portanto fica demasiado ousado, demasiado confiante, demasiado otimista. É um otimismo, aí sim, é um otimismo exagerado, desproporcionado. O Júpiter, que é um planeta de proporção, de moderação e de equilíbrio, de repente fica desproporcionado. Desproporcionado, como à maneira do Júpiter. É tudo fácil, resolve-se tudo, nós somos todos fantásticos, é tudo uma maravilha, quando não é. Não é? Quando obviamente não é. A Vênus fica extremamente debilitada. As Vênus e a Lua são os planetas mais debilitados para combustão, porque lá está, são planetas noturnos e femininos, portanto ficam completamente abrasados pelo Sol. São planetas úmidos na sua essência. Portanto, a Vênus perde a umidade, não é? Pode ficar super social, super querida, super fofa, mas depois completamente perde substancialmente a empatia, não é? Que é um dos pontos frontais da Vênus. E o caso da Lua, a Lua é o inimigo principal do Sol, não é? A Lua e o Sol são opostos, portanto a Lua combusta fica completamente, inca- não digo incapaz, mas quase incapaz de receptividade. Portanto, fica uma coisa oscilante, às vezes sôfrega, que põe continuamente para fora e não tem aquele lado mais receptivo e mais calmo, não é? Da Lua, mais agitado. O Mercúrio será o planeta menos afetado por combustão, porque o Mercúrio é neutro e, portanto. Anda sempre por ali, tá acostumado já com, com o calor. Exatamente, exatamente. Não é Exatamente. algo. Não é algo que o afeta muito. Muito bom, Luiz, sensacional. E, Luiz, o Sol como marcador de tempo, né? Como que o Sol ele pode ser usado aí e ele é usado, né, nas técnicas de previsão?
né? Uhum. A gente tem a Revolução Solar, que talvez seja a mais conhecida, né? Que é o... Exato, não é? A Revolução Solar talvez seja aquela que nós pensamos é mais direta. E será porque o que é que a Revolução Solar marca? A Revolução Solar marca um ano, a passagem de um ano astronómico desde do último aniversário, desde o nascimento, não é? Portanto, a primeira Revolução Solar ocorre exatamente quando o Sol fez um ciclo completo após o nascimento. Portanto, todas as revoluções representam um ciclo completo do Sol. Como eu costumo chamar, é uma espécie de marcador do ano pessoal. Portanto, o ano daquele indivíduo. Não é? Quando é que passou um ano um ciclo completo solar desde que o indivíduo nasceu. E, portanto, nesse ponto, a revolução solar é muito importante e os antigos, de alguma forma, perceberam rapidamente isto. Embora nós não temos vestígios do uso deste conceito até aos primeiros textos árabes, ele está mais ou menos implícito em muitos textos gregos. Um, Quando o Sol retorna à sua posição natal, todos os outros timings que estão a ocorrer, as profeções, as Firdária e as coisas, acertam, alinham, não é? Portanto, a Firdária muda de ciclo, portanto, os períodos planetários mudam de um ciclo para o outro exatamente no momento do retorno solar. Portanto, todos os graus de natais repetem-se na profecção, embora em signos diferentes consoante o ano, no exato momento em que o retorno solar ocorre. Portanto, o retorno solar é uma espécie de gatilho para um novo ciclo começar. Não é? E daí ter essa importância tão grande. Agora, o Sol aqui está a ser um indicador, não é? Portanto, o facto de nós termos um retorno solar não quer dizer que o Sol seja importante na interpretação do retorno solar. Esse é outro erro também fantástico que há muito por aí. O Sol não tem nada a ver, o Sol simplesmente nos está a dizer que este é o momento em que isto ocorre. E, portanto, e depois tem que se olhar para o mapa natal, tem que se olhar para o mapa da Revolução e perceber o que é que mudou de um para o outro. E vice-versa. Portanto, que mudanças é que ocorrem e que focos é que estão, de atenção é que estão a ser mudados e que ali ressalta. Agora não vou estar aqui a fazer uma aula de Revolução Solar, não saímos daqui, mas há esse ponto. O Sol é irrelevante, porque, por exemplo, quem nasce com um Sol em Carneiro exaltado tem sempre um Sol bom na Revolução. Quem nasce com um Sol em Aquário, que está em detrimento, fica sempre com um Sol mau. Portanto, isso é irrelevante. A Uhum. força do Sol é irrelevante. O Sol simplesmente está-nos ali a indicar o que é que interessa. Mesmo quando o Sol é um indicador principal na Revolução, os antigos dizem sempre que temos que ver outras coisas para perceber que subtileza, que especificidade é que aquele Sol pode estar a indicar. Portanto, é preciso ter atenção a isso. Portanto, as revoluções solares são uma. Hum, Outras, as direções, não é? Portanto, as famosas direções primárias, que praticamente ninguém usa, mas que são muito importantes. Nas direções, e de certa forma também nas profissões, o Sol é um indicador de vitalidade, sobretudo, e também é um indicador universal de vontade. Ou seja, de qual é a energia da pessoa, qual é a vontade que a pessoa tem para fazer as coisas. E, portanto, juntamente com o Meicel, tanto nas direções como nas profissões, vai ser um indicador da força para levar projetos para a frente. O Meicel, sendo mais específico para a carreira e é um indicador mais específico nesse sentido, o Sol é a energia que a pessoa tem, o ímpeto que a pessoa tem para fazer as coisas. Não é? Portanto, aspectos do Sol a outros planetas vão dizer como é que esses planetas vão afetar esse ímpeto ao longo do ano ou ao longo do tempo nas direções primárias. Não é? Mas essas são as duas funções e o Sol tem muito essa função. O que também pode indicar o pai, figuras de autoridade, chefes, figuras paternas, etc., se o contexto assim o permitir, não é? Mas, na verdade, é essa a significação central do Sol, portanto, é uma coisa muito simples. E depois, nos famosos e muito usados trânsitos, que têm um valor muito menor, quer dizer, um trânsito do Sol, quando muito se virá para um gatilho de qualquer outra coisa que esteja a acontecer. Por si só não vai provocar nada grande, não é? Porque o Sol faz o mesmo aspecto todos os anos na mesma data, mais ou menos, não é? Portanto, não vai. Tem que estar ali a tocar em qualquer coisa para provocar um efeito Uhum. visível ou notório. Bom, para quem está assistindo aqui e não estuda Uhum. astrologia, já está vendo que olha o quantos significados tem o Sol aí como planeta, né? E como eles estão muito além da questão do signo, né? Uhum. É incrível, assim, né? Sim.
E o Luiz traz esses detalhes, assim, é sempre uma aula falar com o Luiz, porque ele traz essas coisas num grau de detalhe muito impressionante. Eu queria mandar um abraço para Cristina Machado, que está aqui da Academia Celeste, mandou um Abraço abraço aqui para gente. para ela. Grande Cristina aí, a Academia Celeste, para quem não sabe, aí é um coletivo, né, de pesquisadores aí que pesquisam também a astrologia dentro da academia aqui no Brasil, né? E, enfim, antes da gente terminar, Luiz, eu queria te fazer mais duas perguntinhas rápidas. Uhum. A gente está aqui tendo um momento de um certo boom de astrologia tradicional, tem assim muitos praticantes, tem muitos cursos aparecendo. E entre esses cursos, está começando a haver uma visibilidade maior da astrologia horária, que é uma técnica tradicional, né, mas que ainda não tem essa visibilidade toda e está começando a ter nesse momento. Na astrologia horária, qual seria o significado do Sol? Depende do contexto Não, da pergunta, obviamente. depende do contexto da pergunta, exatamente, exatamente. Mas pronto, se fizer sentido para o contexto da pergunta, o Sol indica sempre visibilidade, por exemplo. Um aspecto do Sol que seja significativo para a pergunta e para os significadores da pergunta pode indicar que qualquer coisa que fica visível, qualquer coisa que vem à luz, qualquer informação nova que aparece, literalmente, pode significar uma figura de autoridade, uma figura importante, não é? Mas geralmente significa uma coisa visível. Por exemplo, se estiveres a fazer uma pergunta sobre um objeto, o sol pode significar uma janela, um televisor, um ecrã, portanto, qualquer coisa que imita luz, uma lâmpada, por exemplo, não é? Dependendo do contexto. Mas geralmente tem a ver com questão de visibilidade ou de autoridade, se for esse Uhum. a questão, num sentido geral, não é? E fazendo sentido para a questão. E, É assim. e em termos de astrologia médica, Luiz, o Sol também está associado a partes do corpo, ele tem uma simbologia também, né? Você pode contar um pouquinho? O Sol está associado aos olhos, portanto à visão, juntamente com a Lua, com o outro luminar. Está associado ao coração, também. Hum, Às vezes ao fígado em determinados contextos, por causa da questão colérica, mas basicamente é o coração, é o órgão central, é o assento do Sol. Aliás, o Sol é o coração do Sol, é o coração do céu, não é? Portanto, Uhum. e eh, hum, o próprio símbolo, né, em muitos manuscritos do século XV, o próprio símbolo é um coração. Muitas vezes eles representam o símbolo do Sol como um coração, não é? Portanto, nós temos o coração, que é mais raro, temos o símbolo atual, não é? O círculo com o ponto, que se calhar é o mais comum, e depois temos o símbolo mais antigo, que é aquele símbolo parece um cometa, não é? Portanto, que é uma esfera com um círculo com uma espécie de cauda, um Uhum. V, que não sei exatamente o que é que representa, não sei se há alguma explicação o que é que ele possa significar, mas é um símbolo mais antigo do Sol, que é antes do círculo com o ponto. Mas há essa ideia do coração, não é? E o Sol está no centro, não é? No esquema planetário, o Sol temos a Lua, Mercúrio e Vênus, portanto, três planetas inferiores, o Sol e depois os três planetas superiores, o Marte, o Júpiter e o Saturno. Portanto, ele está no centro sempre das coisas. Mesmo para a astrologia antiga, apesar de ele não estar no centro do sistema solar, ele está no centro do céu, não é? Portanto, ele tem essa ideia do coração e a própria estrutura, muitas vezes da ligação dos planetas ao corpo, passa por repetir essa estrutura celeste. Um, Noutros sentidos, em termos médicos, pode às vezes representar inflamações, se houver maus aspectos do Sol, não é? Portanto, o Sol pode queimar por mau aspecto, pode ser negativo por mau aspecto também. E tem uma função que é muito importante com outras coisas, que tem a função de ser um dos possíveis eleques, não é? Os dadores de vida, juntamente com a Lua, com o ascendente e depois a parte da fortuna. Mas o Sol é o principal significador de vitalidade, não é? Do mapa diurno, né? Pois há regras muito complicadas para isso e que às vezes difíceis de perceber, mas desenvolvimento tem esse lado de vitalidade, a energia vital, chamaríamos E- nós hoje em e dia. Muito interessante esse paralelo do corpo humano, né? Porque o coração é o motor vital aqui, né? E o Sol como doador de vida no sistema solar acho que é É. uma analogia linda da gente recuperar, né? Uhum. E, Luiz,
já estamos chegando quase no final, mas antes eu queria saber aí como que estão as aulas, aí quando que abre curso para quem quer estudar com o Luiz aí, quem quer estudar astrologia tradicional, fazer uma formação, na verdade. Uhum. Pois, eu devo abrir agora, em princípio, abrirei uma nova turma em outubro. Ainda não anunciei no site, mas devo anunciar em breve, portanto, até meio de agosto, anunciarei as datas e quando é que começa, e as inscrições e todo esse processo. E depois, provavelmente, a partir de janeiro, terei também cursos mais pequenos de astrologia horária, astrologia mundana, astrologia médica, por exemplo, tem sido pedido, mas ainda não tenho isso planeado. Isso a acontecer, anunciarei isso mais lá para novembro, dezembro. E sobre as tuas publicações, Luiz, esse livro da astrologia jesuíta que você publicou, ele Uhum. está em inglês, né? É. Tem previsão, tem algum plano de traduzir isso para o português, trazer isso para o público lusofônico? De momento não, e também é grande, porque aquilo tem 600 páginas e traduzir aquilo ainda era complicado. Mas não tenho planos de tradução neste momento. Uhum. Eh, Talvez depois publique outras coisas em português, não necessariamente desse tema, mas também de história da astrologia, mas para já fica para o inglês, porque traduzir aquilo ainda dava muito trabalho. Para quem não sabe, pessoal, o Luiz ele escreve uns artigos muito interessantes e ele pesquisa, inclusive, a transmissão astrológica de Portugal para o Brasil, né? Então, assim, isso é um trabalho que pouquíssimos astrólogos já estão fazendo isso nesse momento no mundo. E eu recomendo muito, quem não conhece esses artigos do Luiz, procura. Ele tem um artigo sobre astrologia náutica que é incrível. Eu sou muito fã daquele artigo, porque é muito interessante, que fala da influência da astrologia nas navegações, né? Uhum. E isso passa pela história do Brasil, pela história, né, de como o Brasil se construiu graças às navegações portuguesas, né? Então Exato. isso tudo anda muito junto com a história e a gente acaba aprendendo história estudando astrologia também, né? É muito É, maravilhoso. Recomendo é. que procurem aí. E até ao fim do ano também vão sair dois, depois serão interessantes, vão estar em inglês. Um vai sair até em dezembro, o outro ainda não sei. Um sobre a astrogeografia da América do Sul, portanto, e do Novo Mundo, na verdade, não é? Portanto, as atribuições de signos aos territórios do Novo Mundo e como é que isso ocorre. E outro que vai ser exatamente sobre a astrologia no hemisfério sul, não é? Portanto, qual é a história da astrologia no hemisfério sul, como é que isso é visto e debatido, etc. Que essa é aquela discussão que pode abrir uma caixa de Pandora aí, né? Sobre as inversões de Exatamente, são polos. as regências também, exatamente. Isso cria aí um curto-circuito fantástico no Ptolomeu, é um curto-circuito ptolomaico. Assim. Eh, mas pronto, é complicado explicar isso agora. Maravilha, Luiz. E sobre o Tratado das Esferas, tem alguma nova edição para sair? Porque é um livro que aqui no Brasil todo mundo que estuda astrologia tradicional, inclusive pessoas da astrologia moderna, adotaram esse livro, né? E é um livro que Uhum, cada vez mais se torna conhecido, se torna uma referência para quem estuda astrologia e vai buscar bases mais sólidas, né? uhum, Ele uhum. está eu não sei, tá na terceira ou na quarta edição? Eu não lembro agora. Ele, bem, ele teve duas edições, digamos assim. Depois teve algumas renovações da segunda edição. Não sei se podemos tecnicamente chamar uma edição, Uhum. mas houve reimpressões, não é? Eu tenho planos para em breve fazer uma remodelação do tratado, ou seja, fazer uma renovação, acrescentar mais algumas coisas e, portanto, fazer um refresh, digamos assim, ao tratado. Mas não sei quando é que isso vai acontecer ainda, porque tenho que arranjar tempo para fazer isso tudo. Perfeito. Olha, a Carla Moraes Fernandes comentou aqui, é um livro muito bom, certamente recomendo para todo mundo, se você está assistindo essa live, se Obrigado. você se interessa por astrologia e quer procurar um livro para começar a estudar, já vai direto no Tratado das Esferas. Depois de outubro, o Luiz está abrindo a turma dele ali, e as turmas desse ano, então faça esse caminho que eu recomendo, inclusive foi o caminho que eu fiz, né? E assim, não me arrependo. Então, para quem gosta de uma astrologia embasada, sólida, vai no Tratado das Esferas que não tem erro.
Luiz, quer deixar alguma última mensagem antes da gente se despedir? Queria te agradecer já logo de cara por toda essa aula, que acabou sendo uma aula. Não, tive muito gosto, tive muito gosto. Foi pena estar aqui, não estou em condições cinematográficas ideais para fazer a live, mas pronto, também as pessoas estão cá para ouvir, não estão para ver. Ahm, mas sim, eu acho que o que interessa, o que eu acho que é importante no caso do Sol, e acho que bem, agora terminando, voltando ao nosso tópico, não é? E terminando o nosso tópico, é perceber que o Sol é um significador genérico e, portanto, nós não podemos estar a dar tanta importância ao Sol como se dá hoje em dia. É um exagero, não é normal. É um engode. É uma mensagem que eu aproveito aqui para passar, já que estou a falar do Sol. Portanto, a ideia do signo solar é uma ideia que está extremamente exagerada. Não quer dizer que os signos solares não têm efeito absolutamente nenhum. Não. Como eu disse, há um fundo, há um background, não é? E pronto, está lá qualquer qualidade de background. Mas não é aquilo que define o indivíduo, a não ser que o Sol realmente tenha um papel fundamental no mapa dessa pessoa. Não é? Como, por exemplo, a pessoa nasceu ao nascer do Sol tem o mesmo ascendente que tem o signo solar, e aí faz sentido. Etc. De resto, não, e é preciso ter atenção a isso. E perceber que o Sol muda conforme os contextos. Não é? E que se nós estivermos a fazer uma boa interpretação, muitas vezes nós nem olhamos para o Sol. E, portanto, não tem esse poder. Apesar de tudo, ele é o arquiteto, digamos assim, que está por trás de todo o sistema astrológico. Tudo da astrologia depende do Sol. Os aspectos, as fases de lua dos planetas, os antíxia, por exemplo, têm a ver com a quantidade de luz ao longo do ano, portanto, estão relacionados com esse aspecto, etc. Quer dizer, agora podemos passar aqui o resto do tempo a elencar uma série de coisas, constelações, a importância de determinadas estrelas fixas estarem perto da faixa onde o Sol circula ou não, etc. Não é? E, portanto, o Sol, no fundo, é que manda nisto tudo. Não, não da forma geralmente que as pessoas acham. Não é? Não, foi esclarecedor, Luiz. Inclusive entender, né, esse papel do Sol como o que configura a figura grande, mas ao mesmo tempo ele não tem esse protagonismo, né, que é dado desse jeito criativo aí, né? E assim, se o pessoal quer ser bom astrólogo, larguem os signos solares. Larguem. Isso não serve para nada. É uma praga na astrologia. Olha aí, pega essa visão aí, pessoal que está estudando astrologia aí, que quer entender a astrologia tradicional, que de repente acha que a astrologia tradicional é um bicho de sete cabeças. Ah, meu Deus, não. De verdade, gente, depois dessa live aqui, eu duvido que vocês vão olhar para o Sol da mesma maneira. Então, Luiz, te agradeço mais uma vez aí. Espero em Foi com breve muito termos gosto. um novo papo aí. O Luiz ele tem sempre muitos assuntos interessantes. Essa questão que o Luiz trouxe do símbolo do Sol, de ser um coração, o Luiz apresentou em abril, né, no Stellium, lá em Niterói. Ele esteve aqui no Brasil e apresentou, entre outras palestras, uma palestra sobre a iconografia astrológica, né, sobre os Uhum. manuscritos, que é maravilhoso. Eu espero a gente poder, em um ponto futuro, aí, fazer uma live sobre isso também, porque é muito rico, né, e ajuda a gente a entender, inclusive, essas deturpações que a gente vê hoje na simbologia atual, né, dos planetas. Uhum. Então, Luiz, mais uma vez eu te agradeço. Uma ótima noite aí. Já deve estar bem tarde aí em Oxford. Noite do Sol. Noite do sol, Hoje, olha só. hoje estamos numa noite do Sol. Perfeito. Poxa, mais auspicioso impossível. Luiz, uma ótima noite para ti. Um Uhum. grande abraço. Sempre bom Obrigado. falar Um contigo. abraço. E nos vemos na próxima. Obrigado a todas e todos também que acompanharam a gente aí. Grande abraço, Luiz. Uma ótima noite. Valeu. Abraço. Tchau.